Olá pessoal, tudo jóia? Nós estamos aqui hoje para a nossa aula de número 4 e essa nossa aula de número 4 ela vai servir para fazer a correção das atividades dadas na aula número 1 e na aula número 3. Então, essa aula é uma aula de correção de atividades. Então, você pegue lá as suas atividades, a primeira atividade de agosto, ok? Que é a atividade da aula 1 e pegue a atividade da aula 2 também, que nós vamos fazer a correção delas agora. A atividade da aula 1, postada no dia 4 de agosto, a primeira pergunta dela diz assim: o que a célula representa para os seres vivos? Então, a célula é a unidade estrutural e fisiológica dos seres vivos. Você pode até dizer que a célula é a unidade morfofisiológica, ou seja, estrutura e funcionamento dos seres vivos. Ela representa tudo, ela é a unidade da vida, tá? Então, a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Ela representa a estrutura e o funcionamento dos seres vivos. Tudo isso na célula, ela que cuida de tudo. A pergunta 2 diz assim, ó, qual a diferença entre os indivíduos uni, multi e pluricelulares? Unicelulares só tem uma célula. Multicelulares têm várias células iguais, sem tecidos, diferenciados. E pluricelulares têm várias células diferentes, divididas em tecidos, tá? Diferenciadas em tecidos. A questão de número 3 é qual a diferença entre as células procarionte e eucarionte. Muito bem. Célula procarionte é a célula mais primitiva, tá? O núcleo dela, ele não é organizado. Então, basicamente, o que você tem é um núcleo disperso no citoplasma, ok? Agora, a célula eucarionte, a que eu falei é a procarionte, né? A célula eucarionte já é uma célula com núcleo organizado, tá? É uma célula com núcleo todo delimitado, organizado, separado por uma carioteca. Então, é uma célula bem mais complexa e bem mais estruturada. Agora, a nossa atividade da aula 3, ok? Postada, se não me engano, no dia, foi quarta-feira passada, então, dia 12 de agosto. Ela diz assim, ó, primeira pergunta, quais são os componentes da membrana plasmática? Então, a membrana plasmática, ela possui a bicamada lipídica, certo? Ou fosfolipídica, que são os lipídios, as proteínas integrais, que atravessam ela de fora a fora, as proteínas periféricas, que ficam na face interna e na face interna, e as proteínas e o glicocálix, que é o carboidrato que tem na membrana, certo? A questão 2. Diferencie porção hidrofílica de porção hidrofóbica. Porção hidrofóbica é aquela por onde não passa água. Ela fica bem no meio da membrana. Ela é impermeável. E a porção hidrofílica é por onde a água passa com facilidade. Fica na face externa e na face interna da membrana, ok? E a pergunta de número 3, explique o que é permeabilidade seletiva. Isso é a função da membrana, né? O que é permeabilidade seletiva? É a membrana determinar, escolher, selecionar o que entra e o que sai da célula de acordo com a sua necessidade. Isso é permeabilidade seletiva. Ou seja, permeabilidade, deixar passar. O porquê seletiva? Porque ela vai deixar passar de acordo com a sua necessidade, tá? Ela determina o que entra e o que sai da célula de acordo com a sua necessidade. Ela seleciona. Bacana? Espero que suas atividades estejam ok, esteja tudo certinho, você já tem enviado para mim, certo? E até a nossa próxima aula na quarta-feira, que inclusive vai ser ao vivo, certo? Abraço para vocês.